Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos abundantemente. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais na graça, na fé nele. Irmãos, estamos, como já foi falado aqui, estamos vivendo dias tanto quanto difíceis, né? Com relação à pandemia. O governo do estado decretou essa semana, né, toque de recolher, desde a semana passada, né, toque de recolher, reduzindo a semana para as 8 horas, a partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã. E também já foi comunicado aí que esse final de semana haverá um lockdown, né, a partir das 5 horas da tarde de amanhã até a segunda-feira, 5 horas da manhã. Então, diante dessa informação, né, esse domingo nós iremos transmitir o culto apenas online. Então não teremos nosso culto presencial no próximo domingo. E esperamos que seja apenas este final de semana, em nome de Jesus. Pois já estamos cansados, né, de ficar em casa, né, já estamos cheios, né, já não suportamos mais isso. Portanto, precisamos estar orando, clamando a Deus para que isso venha passar, venha acabar, em nome de Jesus, que na próxima semana possamos estar novamente cultuando, celebrando juntos ao Senhor, sem impedimento algum, apenas cuidando, né, dos cuidados, nos precavendo, né, como é próprio da nossa parte enquanto Igreja de Jesus Cristo, cuidarmos uns dos outros e zelarmos, né, pela saúde uns dos outros também. Então, essa informação nós queremos então comunicar para os irmãos. Então vamos estar orando essa semana, por isso vamos intensificar. Enquanto estivermos em casa, vamos estar orando, intercedendo a Deus, clamando a misericórdia do Senhor, a intervenção do Espírito de Deus por essa situação em que nós nos encontramos. Também orando, irmãos, pelas pessoas que estão, continuar orando, reclamando a Deus, por tantos quantos estão internados, né, ocupando as UTIs aí com Covid e com outras enfermidades também. Vamos clamar a Deus para que Deus possa trazer saúde para nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Que as vacinas que estão sendo lançadas aí no mercado possam realmente fazer o efeito desejado, que é a imunização, né, da população. Então vamos estar clamando a Deus por isso. Ok, também teríamos, né, no sábado atividade com jovens, também não teremos, né, por causa desse fato. Vamos abrir, meus irmãos, agora a palavra do Senhor, vamos ler as Escrituras. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler até o verso 6 e durante o percurso iremos ler os restantes dos versos desse capítulo. Apocalipse 12, portanto, do verso 1 até o verso 6, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas 7 cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustém durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor Deus, te louvar por esse momento de culto, onde nós nos reunimos para estarmos adorando ao Senhor. Pai, que possamos de fato, de verdade, estarmos sempre aprendendo do Senhor, sempre crescendo na graça Tua, e que possamos, ó Deus, realmente ver dias melhores para a glória do Senhor. Pai, que possamos, Deus, ter esperança no Senhor, confiança no Senhor. Ó Pai, as trevas, ó Deus, têm se levantado, as trevas têm tentado, ó Deus, atrapalhar a obra do Senhor na terra. Ó Pai, o diabo tem cada vez mais se enfurecido, ó Pai, porque ele sabe que o seu tempo está cada dia mais curto. E a Tua igreja, com certeza, sairá como sempre, vitoriosa, para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Pai, nessa hora por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja perseguida, mas vitoriosa. Esse é o tema desse capítulo 12. A igreja perseguida, mas vitoriosa. Esse capítulo 12 vai descrever de forma simbólica, de forma dramática, a luta entre o povo de Deus e o príncipe das trevas, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o nosso acusador, o adversário das nossas almas, o príncipe deste século, o diabo. Então a igreja trava desde sempre uma luta contra as forças do mal. Porém, essa luta, conforme nós lemos aqui no capítulo 12, aqui no versículo 7 em diante, vai falar que essa luta ela começou, há muito tempo atrás, ainda nas regiões celestiais, quando Satanás, com a sua astúcia, tenta usurpar o trono de Deus, tenta iludir os anjos do Senhor, e por causa disso ele é expulso. O texto narra aqui essa luta entre Satanás e Miguel, o anjo do Senhor, como nós lemos no verso 7, depois a gente vai voltar lá para os versos iniciais. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então essa é a descrição que João faz aqui dessa batalha que aconteceu nas regiões celestiais e o lançamento então do diabo na terra, onde ele veio para enganar. E o capítulo 12, os versos 1 do capítulo 12, nos descreve a figura de uma mulher que está fugindo desse dragão, com 10 cabeças e com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças. Então essa mulher, em linguagem simbólica aqui, ela representa o povo de Deus. O povo de Deus. Dentro dessa figura da mulher aqui, nós encontramos referências tanto a Eva, que lutou, que foi enganada pela serpente,
pela serpente. Temos também aqui uma referência ao povo de Israel, representado aqui pelas 12 estrelas e pelo sol e pela lua, conforme a visão, o sonho de José, filho de Jacó, de Israel, que sonha, né? Tem aquele sonho, aquela visão de que 12 estrelas e o sol e a lua se curvavam diante dele. Então, representando aqui a totalidade do povo de Deus. E alguns até mesmo atribuem essa figura da mulher a Maria, tanto que a interpretação católica, apostólica romana desse texto, ele atribui essa mulher à figura de Maria, não a figura da igreja, nem do povo de Israel, nem da totalidade dos santos em Jesus. Mas, pelas descrições aqui, essa figura feminina, ela representa a igreja. E Jesus, aqui, né, é o Filho de Deus, não gerado pela igreja, mas que aqui ele está sendo gerado por essa mulher, que representa a totalidade do povo de Deus. Interessante que, se referindo a Jesus, o texto vai dizer no versículo 5: nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Essa referência lá no capítulo 49 de Gênesis, esse cetro de ferro, se referia à tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que receberia o cetro para governar. Então Jesus é esse que recebe o governo, recebe o cetro de ouro para governar, cetro de ferro para reger as nações. Então, aqui nessa referência, não cita o ministério de Jesus, nem tampouco a sua morte e a sua ressurreição, mas apenas a sua ida para o Pai, o seu arrebatamento, a sua ascensão para o Pai, onde ele está sentado ao lado de Deus nos céus, intercedendo pelos santos. O texto diz, verso 6: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Então, essa mulher é uma referência aqui à igreja. E essa criança que nasce é uma referência a Jesus, aquele que veio para reinar, o Cordeiro de Deus, que vai julgar as nações da terra com braço forte, vai reger as nações. E então a igreja perseguida pelo diabo, por Satanás. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe deste século, é o Deus deste século. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos, né, que operam nesse mundo perverso. A nossa luta, portanto, é uma luta contra o diabo, contra as hostes satânicas, contra os demônios. Então, essa é a luta que a igreja está travando desde quando ela começou a existir. Desde quando a igreja começou a existir sobre a face da terra, fundada por Jesus, o diabo vem investindo contra a igreja de Deus. E ele irá fazer isso até o seu fim. Pois o diabo, né, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Essa, portanto, é a função de Satanás. Ele veio para destruir, veio para bagunçar, para desordenar aquilo que Deus organizou, aquilo que Deus ordenou. O nosso trabalho, portanto, como igreja de Jesus Cristo, é estarmos na linha de frente,
lutando contra as hostes espirituais da maldade. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 1. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então nós temos as armas espirituais dadas por Deus a nós, a igreja. Também Paulo vai citar isso no capítulo 6, a partir do verso 18, do verso 10, lá de Efésios, quando ele vai falar da armadura de Deus, que nos foi dada para militarmos nessa batalha espiritual, né? E nós estamos nela até o fim, precisamos lutar, né? Não podemos vacilar, não podemos nesta luta deixar a retaguarda aberta. O diabo, o nosso adversário, ele está bramando o tempo todo, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. O diabo não para nem um só segundo. O diabo não descansa. O diabo não dorme. O diabo não para. Ele está em atividade o tempo todo, tentando exatamente atacar o povo de Deus. Aqueles que já são dele, né, são deles, estão trabalhando em favor dele, estão cooperando com o seu projeto. E então o diabo investe exatamente na igreja de Jesus, ele investe nos crentes, investe nos salvos. Ele investe para tentar tirar a paz, tirar a alegria, tirar a satisfação, tirar o gozo, a alegria de servir a Deus, tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então o diabo ele vai fazer de tudo para nos afastar do propósito do Senhor. Mas precisamos manter viva a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Aqui no verso 10 em diante, tem um cântico, e nesse cântico tem uma expressão muito interessante. Diz assim, no verso 10: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aquele que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembremos lá de Jó, no capítulo 1 e capítulo 2. Jó se apresenta juntamente com os anjos do Senhor, e a coisa que ele faz diante de Deus, quando Deus lhe pergunta acerca de Jó, é acusar. Então o diabo é o nosso acusador. E mesmo quando quando nós nos arrependemos, confessando nossos pecados, e quando nós somos purificados por Cristo Jesus, mesmo assim, o diabo continua investindo em nos acusar. Ele tenta nos fazer reavivar em nossa mente nosso passado,
nossos pecados passados, nossas atitudes erradas que fizemos no passado. Ele tenta trazer essas coisas de volta à nossa mente, ao nosso coração, para nos trazer realmente angústia na nossa alma. Pois o propósito dele é realmente nos colocar lá embaixo, é nos humilhar, nos envergonhar. Mas precisamos ter essa consciência de que nós já fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o diabo não pode nos acusar. Claro, se nós estivermos andando errado, se nós estivermos andando em conformidade com as obras do diabo, claro que sim. Então, não temos justificativa. Mas, quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, então o diabo, ele vai tentar, mesmo com mentiras, com dolo, com blasfêmias, ele vai tentar o máximo fazer com que a nossa mente, a nossa consciência fique pesada por causa da realidade do pecado que nós cometemos outrora. O verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram. No verso 7 vai dizer que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejaram contra o dragão e venceram. No verso 11 vai dizer que os salvos, os mártires, as testemunhas de Jesus, eles venceram também. Eles venceram também. Eles venceram porque deram por causa do testemunho que deram. Por causa do testemunho que deram. Eles tiveram firmeza diante das investidas do diabo. Eles não cederam à pressão. E quantos dos nossos irmãos no passado, ainda hoje, que têm morrido por causa do Evangelho, que têm confessado a Jesus diante das autoridades, diante do mundo, não têm negado a Jesus. E muitos deles têm pagado com a própria vida, como a referência que nós lemos aqui. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Irmãos, quantas pessoas têm amado a própria vida do que a vida de Jesus? Quantos têm preferido a satisfação dos seus próprios desejos, das suas vontades, do que render-se à vontade soberana de Deus? Quantos têm cedido às pressões do mundo para não perder os bens desta terra, os prazeres deste mundo? Quantos têm abrido mão de uma vida com Deus para viverem a vida deste mundo? E esses irmãos aqui que venceram, eles não amaram a sua própria vida. Vão seguir a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso repetidas vezes, e o próprio Jesus falou sobre isso. Amar a Jesus é desprezar a nossa vida. Desprezar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então isso é o que significa ser cristão, é não amar a própria vida. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui, quando Jesus fala de tomar a cruz, é estar disposto a morrer, é estar disposto a pagar o preço. E o preço mais alto que nós podemos pagar nesta vida é com a nossa própria vida. É quando, diante de
tomarmos uma decisão entre Cristo e o mundo, preferirmos a Jesus, mesmo que para isso tenhamos que morrer, temos que ter a nossa vida ceifada. E esses irmãos aqui não amaram a sua própria vida. Quantos irmãos no passado foram lançados nas arenas para serem devorados por leões? Quantos foram queimados vivos em estacas? Quantos tiveram que perder suas cabeças por causa do nome de Jesus? Irmãos, hoje as pessoas estão deixando Jesus por banalidades. Estão deixando de seguir a Jesus por banalidades, por prazeres da carne, por riqueza, por posição social, por emprego. E hoje as pessoas estão deixando Jesus por banalidade. Imagine, irmãos, quando chegarem os dias maus. Nós estamos nos princípios das dores. Imagine quando chegarem os dias maus. Quando os poderes das trevas se manifestarem de tal forma que colocarão a igreja na parede. Ou você adora a besta, ou segue a Jesus. Ou você adora ao diabo, ou adora a Jesus. Irmãos, quantos naquele dia irão preferir o diabo? Infelizmente, essa é uma realidade. Muitos, no fim dos tempos, irão preferir o diabo a Jesus, porque não suportarão a pressão, não suportarão a pressão levantada contra a igreja de Jesus. Então, assim como aconteceu na época dos apóstolos, assim como aconteceu em outras épocas na história, assim como está acontecendo em países lá do Oriente Médio, um dia também vai chegar até nós aqui. Será que nós estaremos prontos para testemunhar de Jesus? Será que nós estaremos prontos para abrir mão da nossa própria vida por amor a Jesus? Jesus disse que quem salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então devemos preferir perder. Aqui o evangelho, irmãos, é perder para ganhar. O evangelho de Jesus é perder para ganhar algo muito mais excelente, para ganharmos algo duradouro, algo eterno, a vida plena, a vida eterna com Jesus, no novo céu, numa nova terra, onde habita justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Então o diabo, irmãos, está cada dia mais furioso. O diabo está cada dia mais furioso. O diabo está cada dia mais irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, nesse pouco tempo que resta para o diabo, ele está aproveitando o máximo para destruir, para matar, para roubar. Então o diabo, ele não perde tempo, porque ele sabe que o seu tempo está se encurtando. E a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é essa: o que é que nós estamos fazendo diante dessa realidade? Como nós estamos, como cristãos, nos comportando nesses últimos tempos? O que nós estamos fazendo nesses últimos dias? O diabo está trabalhando, e nós estamos fazendo
Porque o diabo está aproveitando o máximo do seu tempo, e nós, cristãos, igreja, o que nós estamos fazendo? O apóstolo Paulo também falou que o nosso tempo, o tempo da igreja, dos cristãos, né, está cada dia mais próximo da salvação, do fim. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando citamos a fé. E precisamos também aproveitar o tempo que nos resta aqui nessa terra para fazermos a diferença, para envergonharmos o diabo, para dizer não às suas astúcias e malícias, para avisarmos as pessoas que estão sendo enganadas dos perigos que elas se encontram diante dessa realidade. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a perseguição contra a igreja continua. A luta, a batalha espiritual continua. E muitos, felizmente, estão indiferentes a essa realidade. Muitos crentes estão indiferentes a essa realidade, que estamos numa batalha espiritual e não podemos vacilar. Não podemos vacilar. O diabo está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E quem ele quer tragar? Aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que têm o testemunho de Jesus. O diabo quer tragar os fiéis, a nós. Por isso, irmãos, o tempo exige de nós cada dia mais empenho, mais amor ao Senhor. O tempo que nós vivemos exige de nós mais vontade de servir a Deus. O tempo que nós vivemos, irmãos, exige de nós que nós rejeitemos cada vez mais e mais as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. O tempo exige de nós mais santidade de vida. O tempo exige de nós mais dedicação ao Senhor, mais envolvimento na obra de Deus, mais zelo pelas coisas do Senhor, mais amor pela palavra de Deus, mais oração ao Senhor, mais fé e convicção. O tempo exige isso de nós, pois o diabo, sabendo que o seu tempo é curto, ele continua investindo, trabalhando o tempo todo arduamente para tentar nos tragar. Mas nós temos ao nosso lado um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos fortalece, que nos sustenta nessa batalha, que nos dá força, que nos anima, que nos guarda contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, meus irmãos, diante desse texto, essa luta entre a igreja e o diabo, nós possamos manter viva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Quero concluir lendo Efésios 6, verso 10, a partir do verso 10 até o verso 18.
Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos na couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra que nós lemos essa noite, que possamos estar firmes, ó Deus, contra as astutas ciladas do diabo, o qual veio para matar, roubar e destruir. Para que nós não venhamos, ó Deus, ser vencidos, ó Deus, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Pai, Cristo na cruz venceu a morte, venceu o mundo e venceu o diabo. E nós, em Jesus, somos mais do que vencedores. Que possamos manter viva essa nossa confiança no Senhor, sem vacilar, sem abrir brecha para o diabo, mas que possamos nos revestir do Senhor Jesus a cada dia, para resistirmos a todas as artimanhas de Satanás. É o que nós oramos nesta hora, no precioso e bondoso nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos em paz, em nome de Jesus.